classes poderão separar jovens, adolescentes e jovens casais. As 3 classes. Eu creio que hoje nós não teremos a classe de catecúmenos, porque o presbítero Melo está na reunião do Supremo Concílio em Aracaju. Natal. E o presbítero Walter também está viajando. Então, os irmãos da classe catecúmenos, não sei se ele avisou, mas não terão aula hoje. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos com Davi, ainda com Davi, vamos passar com Davi por um bom tempo, caminhando em rumo ao trono, na estrada para o trono. Vamos ler, nós terminamos o parágrafo do capítulo 12, aliás, do verso 12 até o 17 do capítulo 2. E hoje nós vamos continuar caminhando um pouco aqui no capítulo 2, do verso 18 ao verso 23. Se der tempo, a gente vai continuar os outros versículos, mas esse basicamente é o projeto para hoje. Segunda Samuel, capítulo 2, verso 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Estavam ali os 3 filhos de Zeruía, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Deus amado, mais uma vez, Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e clamamos para que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração, para que essa palavra se torne em rema na vida de cada um de nós, e que possamos aprender as lições, ó Deus, desta caminhada de Davi rumo ao trono. E não só com Davi, mas com todos aqueles que tinham um papel importante naquele momento
tão especial para a vida do teu povo. E que às vezes, ó Deus, nós cometemos os mesmos erros. Às vezes, ó Pai, nós não prestamos atenção na tua agenda e buscamos as nossas próprias agendas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ministre aos nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de continuarmos, eu queria dar mais uma ajudinha aqui na questão da hermenêutica bíblica. Não se aprende hermenêutica, irmãos, em 1 ano, 2 anos. A hermenêutica, ela faz parte de um aprendizado contínuo. A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. E algumas realidades, elas vão sendo construídas no tempo em que você vai familiarizando-se com a palavra, e o próprio Espírito de Deus vai dando a você o norte certo da visão desta palavra. Eu entendo que a hermenêutica estudada, acadêmica, ela dá a nós ferramentas. Mas na prática, é o Espírito Santo de Deus que vai dando a você a habilidade para que essas ferramentas sejam usadas. E o próprio Espírito vai construindo em nós uma percepção da palavra de Deus. Ele vai dando a mim e a você uma maneira de perceber, de conceber aquilo que Deus quer falar. A hermenêutica é dada para que a gente tenha um norte científico de interpretação bíblica. Para que ninguém venha interpretar a Bíblia da maneira que gostaria de fazê-lo. É uma lei, é uma ciência, como qualquer outra ciência. Então são princípios científicos para a interpretação bíblica. E aí, há algumas coisas que Deus vai agregando e com o tempo nas nossas vidas. E muitas vezes os exegetas de fato e de verdade não são pregadores. Normalmente eles são professores de seminário ou escritores de livro. Então eles não têm a oportunidade de passar para os membros das igrejas como fazer isso. Então passam para os alunos. E às vezes os alunos acham que os pastores, que essa é uma ferramenta exclusiva do pastor. Mas na realidade essa é uma ferramenta que não é exclusiva. Essa é uma ferramenta que ela é pública, ela deve ser usada por todos nós nas nossas meditações, nas nossas devoções, porque quando nós temos esses princípios bem firmados nas nossas vidas, a sua leitura da palavra de Deus sempre será uma leitura mais abrangente. Você não fica só ali, há um abrir de horizontes a partir da leitura da palavra. Outra coisa é quando nós checamos o que nós ouvimos acerca da palavra, passando pelos princípios hermenêuticos. Então nós precisamos sempre fazer isso. Por exemplo, toda mensagem, não importa quem pregue, eu passo pelo crivo da hermenêutica. Se eu perceber que está fugindo à hermenêutica, a pessoa que está pregando já me perdeu. Aí eu passo a ler o texto, e mesmo olhando para ele, a minha mente não está nele, a minha mente está no texto. Porque ele já se perdeu no texto, ele vai querer dizer alguma coisa
que o texto não diz, então ele já me perdeu. Porque a Bíblia, ela precisa de dizer o que é que eu tenho que dizer. Não sou eu que falo assim, eu preciso pôr uma carapuça na igreja e vou lá no meu computador e faço uma varredura nos textos que poderia dar-me pano para carapuça. Primeiro eu preparo o que eu vou dizer, depois eu acho um texto para embasar o que eu vou dizer. Isso não é um princípio hermenêutico. E não é assim que Deus quer falar. O princípio é, a mensagem parte do texto. Eu leio o texto e pergunto a Deus, o que o Senhor quer me dizer nisso? E aí eu começo a usar os princípios hermenêuticos. Primeiro, a Bíblia responde à própria Bíblia. Esqueça nunca disso. Como hoje nós temos o rodapé nas Bíblias de estudo, você lê o texto e corre para o rodapé. Aí você vai ter a tendência daqueles que escreveu o rodapé. Põe na sua cabeça. Os rodapés que estão debaixo da sua página não são inspirados. Eles são anotações do editor da Bíblia a qual você está estudando. Então, vá numa concordância bíblica. Se você tem acesso ao computador, você tem acesso a excelentes concordâncias. Busque o que a Bíblia diz sobre aquilo que está sendo dito no texto em que você está lendo. Primeira coisa, faça isso. A segunda realidade que isso é pela prática, e normalmente é difícil essa prática hermenêutica, ou de estudo da palavra de Deus, porque nem todo mundo, irmãos, tem o dom de fazer isso, mas todos devem ler a Bíblia com princípios. Eu vou contar primeiro uma história, e os irmãos já conhecem essa história, porque eu já contei essa história aqui. Não sei quantos de vocês vão se lembrar, mas ela é tão inusitada que você vai lembrar dela. A Simone com certeza vai lembrar dela. Que eu não sei quantos anos a Simone ouve essa história. Esse é o problema da esposa de pastor, não é? A Simone tem uma vantagem com relação a mim, porque eu posso repetir o texto, mas eu não repito a mesma mensagem. Não é? Então ela tem essa vantagem. Eu não vou atrás de mensagem que eu já preguei. Eu prego uma vez e ela fica lá no arquivo. Se eu for pregar sobre aquele texto de novo, eu estudo todo novamente. Eu posso até dizer alguma coisa, mas vai ser agregado aquilo. Então a Simone tem essa vantagem. Ela não ouve mensagem repetida do jeito que ela ouviu da primeira vez. Né? Mas as histórias, eu vou começar aqui, ela já vai saber o final do negócio. Né? Mas isso é os ossos do ofício. Ser esposa de pastor. Né? Mas essa história aconteceu num presídio. E o prisioneiro recebeu uma Bíblia, Novo Testamento, e começou a ler Mateus. Toda aquela descrição de Mateus. E quando ele começa a ler o momento do sofrimento de Jesus, ele não consegue parar. E quando ele termina na crucificação, ele desaba profundamente a chorar. E ele termina ali quando Jesus morre, quando Jesus entrega o seu espírito, inclina a cabeça e morre.
Ele não conseguia conceber como é que um homem daquele quilate, que representava a realidade do melhor da raça humana e a realidade absoluta de um Deus visitando essa raça humana perdida. Aí ele começa Marcos, com o intuito de que a história não cometesse o mesmo erro. E aí ele chega no sofrimento de Jesus e já começa a se emocionar e chora copiosamente com a morte de Jesus em Marcos. Aí ele começa Lucas, com o mesmo afim de que alguma coisa interfira e que aquela morte não seja real. E no momento da crucificação, da penúria, do Gólgota, do Getsêmani, ele abre o bocão e chora profundamente. E aí ele começa João. Mesma maneira. Mas aí ele termina João. E descobre que Jesus Cristo venceu a morte e está vivo de novo. Aí ele se converte. Aí você me pergunta assim, qual é o princípio hermenêutico dessa história? É que todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, não leia com o final da história na cabeça. Porque senão você vai perder o momento da história. Isso é um treino. Um treino. Se você lê a palavra de Deus, sintonizado com o personagem do momento, você vai viver aquele momento com a mesma intensidade que aquele personagem está vivendo. Mas se você lê a palavra de Deus com o final na cabeça, você vai perder isso. Você vai perder isso. Claro que isso não é fácil, principalmente para um pastor. Não é fácil. Mas é possível. É possível você ler sem o final na cabeça. Eu prego, eu esqueço do final. Porque senão eu vou perder o momento, irmãos. Eu vou perder até a perspectiva daquilo que está acontecendo. Eu vou deixar de vibrar com o momento, eu vou deixar de chorar com o momento, eu vou deixar de me decepcionar com o momento, eu vou deixar de fazer os questionamentos do momento. Se eu disser assim, no frigir dos ovos tudo vai dar certo. E não é bem assim. Não é bem assim. A minha e a sua vida, a vida dos personagens da palavra de Deus, não é um roteiro de cinema ou de televisão. Onde, em 1 hora e pouquinho, se resolve, se cria, se produz problemas gigantescos e traz as soluções. Num descer e levantar de plaquinha. A vida não funciona assim. Davi foi tão homem quanto qualquer um de nós. Batseba foi tão mulher como qualquer uma de vocês.
Então, se eu perder essa perspectiva histórica, existencial, eu vou perder o que Deus está fazendo. E vai ficar um negócio, irmãos, assim, fatalista. Eu vou perder o todo de Deus e vou perder o particular de Deus. Eu vou perder a aplicabilidade da palavra na minha vida. Há uma história, eu estou vivendo a história. Eu não sei, eu sou surpreendido todos os dias. E ultimamente eu tenho dito para Deus assim: Senhor, eu estou aberto às tuas surpresas, boas ou ruins. Porque a vida, irmãos, ela não é um roteiro de televisão. Ela é muito mais do que isso. Ela é a sucessão de eventos, de acontecimentos, de alegrias, de tristezas, de frustrações, de acertos, de erros. Então ela não acontece romanticamente. E às vezes nós pecamos, irmãos, enquanto igreja, porque é muito mais fácil romantizarmos a história de Davi, como fazemos na escola bíblica dominical, romantizarmos a história de Absalão. Estou voltando a estudar Absalão, viu, irmãos? Qualquer dia desse vem um sermão biográfico sobre Absalão, sobre Sansão. É muito mais fácil do que nós olharmos para a história desses homens como de fato aconteceu. É muito mais fácil nós falarmos do reinado de Davi, apontarmos as suas vitórias, do que caminharmos com ele rumo ao trono. É muito mais fácil acharmos que as bênçãos de Deus caem assim instantaneamente, magicamente nas nossas vidas, que o crescimento em direção ao coração de Deus acontece instantaneamente. Isso não é verdade. Há um preço. Momentos de vontade de desistir, momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos de busca, momentos de dúvidas, momentos de vida e momentos de morte. Até chegarmos lá. E chegar lá, irmãos, principalmente para a liderança espiritual, não depende só de nós. E para mim, essa é a grande lição da caminhada de Davi rumo ao trono. Para mim, esses 7 anos e meio em Hebrom não tinha muito a ver com Davi. Tinha mais a ver com o povo sobre o qual Davi iria ministrar. Davi faz a oração correta, ele quer um direcionamento de Deus, ele tem um momento com Deus especial, ele já viu as burradas que ele fez no passado e vai fazer outras, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que tem um coração de carne igual o meu e o seu. Com todas as ambiguidades e
muito maior devido ao lugar que ele ocupava, devido ao posicionamento que ele tinha, devido à sua maneira de ser. Então ele coloca-se diante de Deus. Deus direciona a sua vida. Deus, vá para Hebrom e lá a coisa vai durar. E está tudo juntinho ali, tudo num pacote. Geograficamente você olha e está tudo ali pertinho, está tudo em volta dele para acontecer. Mas eu fico pensando assim, irmãos, quantas vezes nós oramos, nós falamos com Deus, temos a nítida certeza de que aquele é o lugar, de que aquele é o tempo, de que aquilo é o que deveria ser feito. Quando você entra de cabeça nisso, demora muito mais do que você esperava. E você tem muito mais oposição do que você imaginava que poderia ter, mesmo estando dentro da vontade de Deus. Nós temos uma teologia barata que circula no nosso país, de que a vontade de Deus, ela descarta dificuldades, sofrimentos e angústia. Momento nenhum na palavra de Deus eu encontro isso. Lugar nenhum na palavra de Deus diz-me que a vontade de Deus é a isenção de problemas, dificuldades, enfrentamentos, dor, sofrimento e morte. O que eu encontro na palavra de Deus é o seguinte, que a vontade de Deus é o melhor lugar e o mais seguro para se estar. Isso eu encontro, de Gênesis a Apocalipse. Então Davi ora, ele sabe da sua unção. Agora ele já está maduro o suficiente para entender que há para a vida dele um projeto de Deus e ele vai cumprir esse negócio e vai marchar em direção a isso, em sintonia com a agenda de Deus para a sua vida. E ele começa essa caminhada. Aí nós encontramos, domingo passado, um homem de grande influência, que chamava Abner, que tinha outra agenda, que tinha uma outra agenda, não a agenda de Deus para a vida de Davi. Agora aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para os irmãos que Deus está no controle da história, mas o seu controle da história não impede que algumas coisas acontecem que não é aquilo que ele gostaria que fosse, para que acontecesse o que ele tinha planejado para acontecer. Independentemente de algumas coisas acontecerem no decorrer, no transitar, no fluir daquilo que Deus quer, que parece que tem nada a ver com o que Deus quer, ainda assim, Deus está no controle. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: perdem aqueles que não estão com a agenda de Deus. Deus não perde nada. Só perdem aqueles que destoam da agenda de Deus. E perdem aqueles que poderiam usufruir mais tempo da agenda de Deus. Porque há
como se fosse assim, se pudesse dizer, na realidade eu não poderia dizer, mas vou dizer assim mesmo, um atraso. Poderia ter chegado antes. Poderia ter sido mais desfrutado. É igual aquela pessoa que se converte aos 70 e morre aos 71. Perdeu 70 anos. Vai ser salvo? Vai. Vai desfrutar da eternidade? Vai. Mas não teve o privilégio de desfrutar a vida toda de um Deus cuidando dele todos os dias. Chegou, chegou. Não chegou tarde. Para Deus e para o céu, não. Mas alguma coisa ficou sem desfrutar. Alguma coisa ficou sem experimentar. Então, quando a agenda minha e sua não bate com a agenda de Deus, quando nós invadimos a agenda de Deus e declaramos que nós temos uma agenda, então nós fazemos algo que estraga, que traz prejuízo. E aqui está Abner ordenando, ou seja, colocando no trono a Isbosete para assumir as 11 tribos do norte, como rei, pela dinastia de Saul. Abner tinha sua própria agenda. Ele constituiu um reino que Deus já havia, aliás, um reino a partir de uma dinastia que Deus já havia desqualificado. Agora era Davi, não era mais Saul. A família de Saul não tinha nada mais a ver com a agenda de Deus para Israel. A agenda, o ungido, era Davi, e não Isbosete. Agora nós temos um reino dividido com 2 reis. Um rei humano e um rei divino. Ou seja, um rei no direcionamento de um homem e um rei no direcionamento de Deus. E às vezes é assim com a igreja. Por que que na maioria das vezes a igreja não flui? Porque exige agendas pessoais na igreja. Pode olhar. Principalmente os mais antigos. E Araraquara é um campo de estudo fantástico para isso. Se você, Everton, quiser fazer uma tese na eclesiologia sobre a influência da liderança na igreja, Araraquara pode ser o seu campo de estudo. A história da igreja do Senhor Jesus Cristo em Araraquara tem todo o know-how histórico, presente, que equipara isso aqui. Pessoas com agendas, pastores com agendas, presbíteros com suas próprias agendas. E aí acontece o que a nossa história tem, não tem como fugir. Não tem como fugir. Está escrito. Está escrito. E eu não estou falando da igreja dos outros, não. Estou falando da nossa igreja. Se você pegar as atas do conselho desta igreja, você vai confirmar isso.
Então, pessoas com agendas criam realidades que não são realidades de Deus para o projeto da igreja. Abner cria o reino do norte com as 11 tribos, porque politicamente ou ambiciosamente, egoisticamente, ele quer manter o seu status. Ele é general em chefe do exército de Saul. E ele faz isso, ele pega uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha a qualificação de rei, porque senão Deus o teria colocado para isso, e o coloca no lugar do trono, no trono, para ser manipulado. Então, politicamente, ele faz isso. E no primeiro embate, nós podemos ver o que acontece quando nós destonamos da agenda de Deus. Burrices, tolices, coisas malucas. Mas malucas mesmo, irmãos. De 2 comandantes, Abner e Joabe, fazer uma luta de gladiadores na frente deles. Peguem 12 jovens seus e eu pego 12 jovens meus e nós os coloquemos na nossa frente para tolamente se matarem. Aí um pega no cabelo do outro, na cabeça diz. E um mete a espada no bucho um do outro. E morre os 24. Irmãos, para que isso? Me diz, irmãos, para que isso? Gladiar-se, gladiadores, irmãos, debaixo do mesmo projeto de Deus. Faziam parte da herança de Deus. Faziam parte do sonho de Deus. Quanta burrice, irmãos. Quanta falta de entendimento. É a mesma coisa que acontece comigo e com vocês. Só que hoje nós não matamos a espada, às vezes matamos na história. Pensa um pouquinho. Há alguém da história dessa igreja que você não consegue ver, que você não consegue engolir, que você não consegue tomar a ceia junto, que você não consegue ouvir, que você não consegue convidar para almoçar na sua casa, que você não consegue conviver. É isto. E aqui nós temos a maioria jovens da igreja nova. Imagina se nós pegássemos todo o pacote, Barone. E não é de uma realidade de ontem, mas estou falando de uma realidade histórica de 135 anos. Mesma coisa. Só que não é uma espada no abdômen, não é uma espada no bucho, é uma espada na alma. Pessoas param de correr com o Senhor por nossa causa. Pessoas perdem a motivação. Pessoas perdem a paixão. Pessoas perdem o amor pela causa e por Jesus. Por causa das agendas individuais.
brigamos, nos degladiamos, matamos a história um dos outros, por causa da nossa agenda pessoal. Esquecemos o propósito universal. Esquecemos o propósito da igreja. Esquecemos que nós não somos nada sem a agenda de Deus. Não somos nada, irmãos, sem a agenda de Deus. A minha agenda é nada, irmãos. A minha agenda, ela muda de acordo com os ventos, com as circunstâncias. Estou vindo de 2 velórios, 2 irmãos, um irmão, pastor, e o pai do Francisco. Eu fico pensando assim, o que vai mudar? Vai mudar tudo. Então o que é a nossa agenda? Nada, irmãos. Nada. Eu e vocês temos uma agenda falível, passageira, que morre conosco. E às vezes morre antes de morrermos. Essa é a minha, a sua agenda. Quantos sonhos que nem arrastamos, nem arranhamos, que já morreram em nós. Essa é a minha, a sua agenda. Mas a agenda de Deus, ela é transhistórico. E essa é maior do que eu, maior do que você. E é essa agenda que eu preciso prestar atenção nela. Porque ela é que vai construir realidades para o além história. É o que vai ficar. É o que Deus vai construir. E nós precisamos pensar nisso. Eu só posso, irmãos, entender nessa loucura aqui de Abner e de Joabe, 2 realidades. Primeiro, mostrar valentia. Primeira coisa, teste de valentia, de medir força, de dizer quem é maior. É um cabo de força. Mas só com a diferença, não é um de lá ou de cá, os dois morrem juntos. Ou então, irmãos, mostrarem que estão dispostos, ambos os reinos, de levarem até a última consequência o seu fim. Ver quem vai reinar. Para mim é outra burrice. Porque, irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no projeto de Deus, somente o que é de Deus permanece. Pare com isso. Não cometa besteira. Não imponha a sua agenda sobre o projeto de Deus. Não imponha. Não imponha, porque você vai se dar muito mal. Vai ter perdas irreparáveis. Em todos os sentidos. E no final, você não vai provar absolutamente nada. Só provar que você foi um tolo. Não ter olhado para a agenda do Senhor. Texto de hoje. Aparece um outro com sua própria agenda. E esse que agora aparece era um jovem muito especial.
Aliás, esses 3 mosqueteiros, Zeruia foi um pai privilegiado. 3 filhos, e todos os 3 filhos com destaque no exército de Israel. 3 filhos que acompanham até aquele momento o ungido do Senhor. Mas aí, após aquela batalha, Abner resolve correr. E todo bom comandante sabe qual o tempo de avançar e qual o tempo de retroceder. Toda pessoa que tem percepção de liderança, de gestão, ela sabe. Ela sabe, olha, é um tempo de correr, porque agora eu não dou conta mais. Tempo de parar. E Abner, irmãos, apesar de ter a sua própria agenda, Abner era um homem inteligentíssimo. Ele era o general em chefe do exército de Saul. Então, irmãos, não é qualquer um que chega lá. Qualificações, inteligência. E agora, Azael tem a sua agenda. E eu fico pensando assim, irmãos, o que motivou esse jovem ligeiríssimo? Ele era como uma gazela. Ele era rápido. Imagina um homem deste, irmãos, na São Silvestre, nas Olimpíadas. Não tinha para ninguém. Agora ele estava, irmãos, do lado do Senhor. Mas o que ele faz? Ele tem uma agenda. Ele tem um objetivo pessoal. Matar o general do exército do norte. Em momento nenhum ele recebeu essa ordem. Mas ele escolhe um e parte para cima dele, porque ele sabe que vai alcançá-lo. Ele sabe que vai alcançá-lo porque ele conhece as suas habilidades. Mais um fugindo da agenda de Deus. Mais um fugindo da agenda de Deus. Agora dando-me a perspectiva de que ele sofreu as próprias consequências da sua agenda. Das duas, uma. Ele queria obter glória para si mesmo de matar o general. Ele queria levar esse troféu. E qual era o troféu, irmãos? Qual era o troféu de se matar Abner? Hein? Isso ele já tinha, porque ele não precisava disso. Ele era um dos 3 lá, ele era os 3, ele já tinha um. Hein? Não, porque o irmão dele iria ficar. O irmão dele já era o comandante em chefe do exército de Davi. Gente, pegar a armadura de Abner e pendurar lá na sua escritório. Só isso. Tirar Abner do caminho.
pensando que ele estivesse fazendo um serviço a Davi, mas ele estava prestando um desserviço ao projeto de Deus. Porque Abner olha para trás, e Abner é muito camarada. É um momento de lucidez. Aliás, ele tem outro momento que depois nós vamos ver. Abner não era de todo ruim. O problema de Abner é que ele não sintonizou com a realidade de Deus. E as pessoas normalmente não são ruins, irmãos. Elas só não agendam as suas, aliás, não coloca as suas agendas dentro da agenda do Senhor. São pessoas boas. São pessoas que têm dons, que têm habilidades. E se não fosse, elas não fariam o buraco que elas fazem. Abner olha para ele e diz assim: menino, não faça um negócio desse. Ache qualquer soldado do meu exército e tira dele a armadura e leva para casa. Gente, Abner é mais velho do que Asael. Abner sabia os intentos daquele rapaz. Abner era muito melhor na espada do que ele. Ele iria matá-lo. Mas Asael estava cego, irmãos, com aquilo que ele poderia, fixação, com aquilo que ele poderia ganhar com aquela perseguição e a morte de Abner. Esse é um problema. Quando a nossa agenda não é a agenda de Deus, nós sempre achamos que estamos certos. E que nós seremos capazes de fazer a coisa convergir para o que Deus quer. E não consegue, irmãos. É uma rota suicida. E muitas vezes, irmãos, aquilo não acontece só naquele momento. Vai ecoar durante toda a história. Porque quem tem a sua própria agenda e fica fixado nisso, não pesa as consequências. São inconsequentes. Ele não vai pensar o que vai acontecer. Abner pensou. Abner diz assim: Asael, volte. Porque como é que eu vou olhar olho no olho, face a face com teu irmão Joabe? Eram 2 comandantes, irmãos. Asael, pelo amor de Deus, volte, meu filho. Volte. Vá em qualquer outra direção, mas não na minha. Vá para a direita ou para a esquerda, depois ele vá para a esquerda ou para a direita. Faça qualquer coisa, mas não fique atrás de mim. Não deu outra, irmãos. Hábil. Só correr, só correr, só correr. Ele não pensou no risco. Eu imagino a rapidez que Abner fez com a lança e segurou. A lança atravessou para o outro lado. Às vezes, irmãos, a nossa agenda é exatamente a causa da nossa morte. E o pior, outros vão morrer depois de nós por causa da nossa morte. Eu não sei se você pensa nisso, mas eu penso todos os dias.
todos os dias. Senhor, quantos ainda dependem de mim para conhecê-lo? Quantos ainda, Senhor, dependem de mim para crescerem no conhecimento do Senhor? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque se eu fugir da agenda de Deus, eu vou perder essa bênção. Muitos irão retardar ou irão perder uma perspectiva muito maior da realidade de Deus se eu fugir da agenda de Deus. Israel morreu. E aí o que eu entendo, olha, veja como que as coisas acontecem. Quando ele morre, ele cai morto. Olha como o Espírito Santo faz. Todos que estavam atrás dele, estavam muito atrás dele, vão chegando e parando, vão chegando e parando. Por que não pararam antes? Por que ele não parou? Vocês sabem por quê? Porque quando nós colocamos uma fixação na cabeça, ninguém nos segura, irmãos. Alguém chega assim, pai apavorado, diz, pastor, fulano vai casar. Falei, meu irmão, ele vai casar. Ele vai casar ou ela vai casar, independentemente de você deixar, de você consentir, porque ela está na cabeça que vai casar, ele está na cabeça que vai casar. E casa. Não adianta romantizar, irmãos, nós somos cabeçudos. Somos iguais o povo de Deus, como todos os tempos, somos de dura cerviz. Às vezes nós olhamos para um lugar só, emburrecidos, e temos a nossa própria agenda. Às vezes matamos os outros e permanecemos vivos. Outras vezes morremos. E a nossa morte vai trazer consequências na vida de outras pessoas irão morrer por causa da nossa morte. A gente precisa parar, meus irmãos, para pensar sobre isso. Deus é o Deus da história. Mas ainda assim, Ele permite que algumas coisas aconteçam que não estão no seu projeto. Quando emburrecidos, afixados por alguma coisa que tem nada a ver com Deus, Deus deixa acontecer. E aqui nós temos esse jovem tão especial. Tão especial. Que usou o seu dom, a sua habilidade, para construir uma agenda própria. Suas motivações, claro, são todas cogitações. Mas alguma coisa o estava motivando que não era a agenda de Deus. Porque senão ele teria ouvido do primeiro aconselhamento de Abner: filho, volte para casa. Se você quer levar um memorial, um troféu deste momento, pegue uma armadura de qualquer outro soldado. Não tente tirar a minha, porque se você tentar, eu vou lhe matar. Irmãos, Deus tem uma agenda para você e para mim. Deus tem uma agenda para você e para mim. A agenda dele. E quando nós puxamos isso para nós, para a nossa própria agenda, nós quebramos a cara.
matamos e morremos, historicamente falando. Olhe para a agenda do Senhor. Qual é o propósito maior de Deus? Que eu faço parte. Que eu faço parte. Tem gente ao meu redor, tem gente à minha volta, tem gente da minha intimidade, da minha influência pessoal, que precisa ser alcançado pelo projeto de Deus. E eu corro atrás da minha agenda. Eu corro atrás da minha própria agenda. Inclua-se na agenda de Deus e você vai ver como que as coisas acontecem mais rápidas. Eu não preciso de troféus da minha luta. O maior troféu, irmãos, é aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu amo a mensagem da cruz. E nela eu me glorio. Só isso. E eu e vocês, como igreja, precisamos pensar nisso. E para mim, essa caminhada de Davi, pode ver que ele some. Ele aparece esporadicamente. Porque as coisas estão acontecendo na vida dos outros. E é assim que acontece mesmo. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Tivemos 27 conexões, diga, Ana. Sim. Ah, tá. Eu acho que nós precisamos, irmãos, viu, Marquinhos? Tem duas coisas que a gente precisava de aproveitar, o presbítero Marcos, de que, para ele falar para a gente. Às vezes a gente perde isso e nós temos um especialista entre nós dessas áreas. Primeiro, eu sei que o Marquinhos tem um estudo sobre internet com os adolescentes. Mas eu não queria, assim, que você desse esse estudo para os adolescentes primeiro. É para os pais. Então nós vamos fazer uma reunião, vamos colocar isso em pauta, viu, meu irmão? Uma reunião do conselho, uma proposta do conselho, para uma reunião dos pais, para ouvirmos o presbítero falar sobre isso, sobre internet. Segundo, ele também é especialista na área dessas coisas que acontecem. Então, quer dizer, é inadmissível a gente ter uma pessoa que pode falar com conhecimento de causa, que é o dia a dia dele. Então, nós temos uma outra reunião depois para alertar-nos, para que a gente tenha, porque infelizmente isso abate a todos nós, estamos expostos a isso. Não há nenhuma redoma de proteção, a Bíblia não diz que assim seria, mas eu e vocês estamos tão expostos quanto qualquer outra pessoa a todo esse tipo de coisa. Então, aproveitarmos e vamos ver se agora, no segundo semestre, aqui a gente já faz isso, meu irmão, num sábado, para falarmos aos pais, para você falar aos pais sobre a internet, e também, num segundo momento, para falar a toda a igreja, talvez no momento de escola dominical, a gente combina com os professores e as superintendentes, para termos uma aula única,
para se falar sobre essas coisas, questão de segurança. Porque às vezes a pessoa acha que está seguro e ele está exatamente fazendo o serviço que se precisa fazer para que o bandido entenda que você está fragilizado. Então são coisas que a gente precisa de pensar sobre isso, tá certo? Vamos colocar em pé para orarmos. Nós temos 27 conexões, 10 em Araraquara, 5 não foram detectadas, Ribeirão Preto 4, Recife 2, São Paulo 2, Uberlândia 1, Franca 1, Presidente Prudente 1 e Jaboatão dos Guararapes 1. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus, louvamos a Deus pela a vida de todos os nossos visitantes. Felipe está passando o período de férias aqui, né, Felipe? Também que Deus abençoe ricamente a sua vida. Pai querido, nós te louvamos de todo o coração pela instrução da tua palavra. O Senhor nos conduz dentro da tua vontade pela tua palavra. Ela é normativa. Ela trabalha os nossos corações, as nossas mentes, para que os nossos pés, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos olhos sejam direcionados para esta vontade absoluta do Senhor para cada um de nós. Deus, que o Senhor nos ajude nesses estudos, nessa caminhada, e que o Senhor dê-nos a percepção da tua agenda, daquilo que o Senhor quer que aconteça, e que cada um vai fazer parte desse evento maravilhoso do Senhor, não só para o nosso país, mas aonde é que o Senhor tiver com a sua agenda para a nossa vida, que esta seja a nossa agenda. Muito obrigado, Deus, pela bênção desta manhã, pelo privilégio que nós temos de sentarmos-nos em torno da tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida da Esther, que está conosco mais uma vez. Que o Senhor a abençoe ricamente com seus propósitos, juntamente com os meninos. Cuida, Deus, dessa família como o Senhor tem cuidado até hoje. Felipe também, pastor Paulo, com a família. Muito obrigado, Deus, por esses queridos que são nossos e que estão fora. Obrigado também, ó Deus, pela bênção de cada visitante, de cada internauta que abriu o seu computador hoje de manhã para participar desses momentos. Cuida, Senhor, da vida da tua igreja, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém. Irmãos, dê um abraço forte aí em cada um, antes de me cumprimentar lá embaixo. Bem forte mesmo, comprometido. Depois eu vou assinar para tu, tá bom?